Está começando mais uma Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, meu amigo, minha amiga, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um podcast aqui da Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e impulsiona esse projeto, essa ação, esse grande ambiente promotor de inovação que é a Ciclabs. E hoje nós estamos aqui com duas personalidades, dois feras dentro do mundo das startups aí, que é o pessoal da Cismetro, mas eu já vou pedir para eles que se apresentem aqui para vocês. Então você que quer saber um pouquinho mais sobre a trajetória desses dois feras aqui, como eles conseguiram fazer a empresa deles aqui voarem diretamente para os Estados Unidos e para outros continentes aí, vendendo a solução deles, vocês já vão conhecer um pouquinho mais aqui do Kepler e do meu grande amigo aqui também, França aqui, que está dividindo essa conversa aqui conosco hoje aqui. Mas sem mais enrolação, vou pedir já para vocês se apresentarem aí para nós, por gentileza. Começar aqui pelo França aqui, que já é meu xará de sobrenome aí. Já vou pedir para você se apresentar para nós, contar um pouquinho da sua história aí também. Como que foi a tua chegada dentro da Cismetro aí? Como que foi essa ponto de largada aí também nesse mundo do empreendedorismo? Primeiramente, boa tarde a todos, né? E todas que estão nos ouvindo. Basicamente, eu trabalhava num hospital. Eu sou engenheiro clínico, que é o profissional que atua dentro das instituições de saúde para a garantia do pleno funcionamento dos equipamentos médicos. Eu atuava numa rede hospitalar e daí sentia a necessidade de uma solução específica, né? De ter um sistema para a parte de calibração, que é metrologia, o nome técnico disso, né? Na parte de metrologia de equipamentos médicos. Daí, naquela época, não tinha. E a partir dali surgiu a necessidade, né? A gente começou a desenvolver esses sistemas junto com um colega que também trabalhava dentro do hospital e surgiu o Cismetro, basicamente como um sistema para metrologia, para calibração de equipamentos médicos. Esse foi o contexto, né? Naquela ocasião, depois de algum período da existência já do sistema, a gente queria transformar numa empresa. Naquela época, os planos de negócio estavam em moda, né? Hoje não se fala tanto em plano de negócios, né? Mas, enfim, era um projeto rudimentar escrito em pedras pelos Neandertal. E a gente fizemos várias cópias, né? Entregamos para os empresários locais. A gente queria angariar R$15 mil por 50% da empresa, né? E não tivemos sucesso. Aí, para finalizar, a gente passou um tempo. Eu estava fazendo uma pós-graduação, aí um professor me orientou, deu a sugestão de inscrever ele numa premiação que era a maior premiação acadêmica do Brasil. Eu peguei o mesmo projeto, submeti com a intenção de ganhar uma pós de prêmio, não com a intenção de ganhar o prêmio efetivamente, porque eu não acreditava que seria possível, até porque a gente não trabalhou profundamente nisso, né? Mas ganhei a premiação, aí tive a oportunidade de ir na Babson College nos Estados Unidos, que é referência em empreendedorismo a nível mundial, enfim. E a partir de lá, a mentalidade minha em relação à empresa, como transformar no negócio mudou, né? A gente voltou, se trancou na garagem de casa lá em Rondon, que é Marechal Rondon, né? Uma cidade próxima aqui, Cascavel, e colocamos um adesivo na parede dizendo que em 2020 a gente iria faturar, esse é o primeiro ano de faturamento milionário de SaaS, né? E a gente não tinha faturamento de nada ainda, né? Era zero. Zero de faturamento. Zero, não tinha um cliente. E colocamos adesivo. Uma forma de meta, né? Todo dia que a gente trabalhava na garagem, a gente olhava para aquilo ali, eu acordava de manhã correndo atrás daquela meta, né? As mesas nossas foram feitas de madeira de pinos, as paredes da garagem foi fechada com forrinho de casa, de pinos também, porque não tínhamos condição de fazer projeto melhor. Foi assim que surgiu esses metros, né? Literalmente dentro de uma garagem, né? Literalmente. Como grandes startups e empresas inovadoras do mundo afora, né? Essa coisa, assim, que eu acho que quero já parabenizar você e todo o pessoal que estava naquele momento, porque vocês já começaram dando o pontapé inicial aí, buscando algum recurso de fomento, que por meio da premiação acabou fomentando a iniciativa de vocês, mas também no sentido de já começar com o menor custo possível, né? Que eu acho que é isso, né? Que eu acho que hoje uma grande dificuldade que as startups podem enfrentar é começar, às vezes, já com um custo fixo altíssimo,
com um escritório bonito, cheio de tecnologia, cheio de mesa bonita, cheio de Mac espalhado para tudo quanto é lado, mas isso tem um custo, né? Isso tem um custo, mas já a gente vai trocar um pouquinho mais dessa ideia aqui. Eu vou deixar o nosso amigo aqui, Kepler, também se apresentar também, né? Kepler, conte para nós um pouquinho aí a tua trajetória dentro desses metros e até chegar nesses metros também, né? Claro. Eu sou mais novo que o Alex, por mais que não pareça, né? A gente fica brincando que agora ele tá começando a ficar velho. Mas eu comecei novo, eu sempre gostei de fazer parte mais de liderança dentro do colégio, então, ali com meus 7, 8 anos eu já era o cara que vendia as coisas no colégio, levava para vender um chocolate, daí vendia às vezes parcelado, já ganhava um pouquinho mais, e fui indo até que então, nessas andanças, o que eu queria ser? Eu queria empreender, eu não sabia o que eu queria fazer. Foi então que na minha faculdade, veio um cara meio louco lá, na época hoje já está mais centrado, fazer uma palestra sobre empreendedorismo. Eu tinha meus 18 anos, estava querendo abrir minha empresa, a minha faculdade de engenharia de produção, formei, e daí ele fez uma palestra, jogou uma bolinha, o Alex jogou uma bolinha nisso, e ele falou, essa bolinha é um problema, e quem pegar vai ter que resolver um problema. Eu falei, não, eu quero pegar, que eu acreditava nele, ele me contou essa história também, ó, voltei da Babson College, esses metros tá crescendo, isso. Eu falei, eu quero conversar mais com esse cara. Foi, ó, destino assim, eu peguei a bolinha, tinha muita gente na palestra, era semana acadêmica, o auditório estava lotado, consegui pegar a bolinha, aí eu falei, o que eu vou ter que resolver? Ele me chamou lá na frente para dançar creu. Na frente para todos os meus colegas, né? Na época tinha feito sucesso. Fazia sentido, né? Eu já tinha feito sucesso, mas já tinha acabado. Aí nisso ele me chamou, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou porque eu preciso. Eu tava querendo me desenvolver até que fui lá, ganhei então um copo da Cismetro, uma térmica da Cismetro. Falei, nossa, que presente bom. E ainda ganhei um Jägermeister na balada. Uhum. Só que eu não era de beber, nunca fui de beber. Então, assim, aquele Jägermeister eu perdi. Mas eu comecei a conversar com o Alex e eu abri... nessa época eu não entrei na Cismetro. Eu abri então a minha agência de publicidade. Foi então aí que eu comecei a fazer lançamentos, estava bastante naquela parte de fazer lançamentos, e eu fui crescendo a minha agência, a agência foi crescendo, eu fiz campanhas eleitorais, nisso acabou que eu fiz o Alex queria sair na campanha eleitoral, mas ele não queria ser... Ele falava para o pessoal não votar nele, era diferente a pegada que a gente teve, e também comecei a atender a Cismetro. Uma provocação. Mais uma provocação para as pessoas. Isso aí, lá em Marechal. Em Marechal. Aí foi que a gente foi se unindo mais nisso. Veio a pandemia e logo antes de estourar a pandemia, eu tive a brilhante ideia de abrir uma barbearia. Só que não era qualquer barbearia, era uma barbearia gourmet, né? Ainda não tinha em Marechal a barbearia gourmet. Era a primeira barbearia gourmet de Marechal. Era a primeira barbearia gourmet de Marechal. Tinha até Heineken pra tomar quando ia cortar o cabelo. Tinha. Pior que tinha. Tinha um centro de estética masculino. O pessoal fazia massagem, tinha uma esteticista lá. Tava chique o negócio. Veio a pandemia, do que veio a pandemia também as outras barbearias tudo migraram para ser barbearia gourmet. E daí não deu certo esse empreendimento. E foi que com a agência ali eu tinha bastante clientes chatos. Quem é de agência sabe como é que é difícil você atender vários clientes. Conversando com a Alex, por que não a gente juntar tudo? Já estava ali com muitos colaboradores dentro da agência. Falei, vamos pegar quem é bom mesmo, trazer quem é bom, trazer os equipamentos para dentro da Cismetro. Cismetro ainda não tinha... Tava tracionando, começando a tracionar. Tava precisando de alguém do marketing interno. Aí, então, que a gente conversou, o Alex me chamou para dentro da sociedade da Cismetro, e assim a gente começou essa trajetória. Veja como isso é interessante, né? Você soube aproveitar uma oportunidade. Que na época, só pra gente ter uma contextualização de que ano que nós estamos falando isso, 2015, 16? 19... 2019. Recente, Não, é 19, recente. Tem
tem mais ou menos uns 7 anos aí, mais ou menos, né? Veja só que você teve a sacada, né, de aproveitar a oportunidade lá da bolinha, mesmo que tinha um desafio de ter que dançar ali e tal, mas aproveitou essa oportunidade, né? E eu queria entender um pouquinho de vocês aqui, qual que é a solução da Sismetro? Vocês já deram algum insight aqui sobre o modelo de negócio de vocês e tudo mais, mas para quem está nos ouvindo, nos acompanhando em casa, inclusive quero agradecer e aproveitar e convidar para quem está nos ouvindo compartilhar esse vídeo, esse episódio aqui do nosso podcast, mas para quem quer entender o que é o negócio de vocês, se vocês tiverem que explicar o negócio de vocês. Eu vou falar de forma breve e se você quiser complementar. Basicamente, a Sismetro é uma empresa que opera no modelo B2B. B2B, para quem está nos ouvindo, é a modalidade onde uma empresa vende uma solução para outra empresa. Então, a gente não vende para pessoa física, a gente vende para pessoa jurídica. E na modalidade de SaaS. SaaS é abreviação de Software as a Service. Quer dizer o quê? Que é um sistema, uma tecnologia que o cliente paga para poder ter o direito de usar. Assim como o ouvinte em casa paga para usar o Netflix, o Spotify, se parou de pagar para ter o acesso, a nossa tecnologia ela é paga para ter o direito de usar. Então, qual que é a diferença do SaaS em relação ao passado? No passado, você comprava um sistema, ele era teu. Hoje, você paga a recorrência. Beleza. Qual que é a tecnologia que a gente vende? Nós temos sistemas de gestão, tecnologias de gestão voltadas para ativos e controles e cuidados de ativos e manutenção em operações críticas. Então, quando você vai dentro de um aeroporto, você vai num hospital, uma plataforma de petróleo, um navio, uma empresa militar, enfim, várias áreas, o Sismetro está ali para poder garantir a manutenção, os cuidados, as regras metrológicas, que são as regras de calibração, as regras de auditoria, para garantir que quando precise daquele equipamento, ele vai funcionar. Então, você está dois exemplos bem práticos. Um checklist pré-operacional de voo. Então, antes de fazer o voo, tem sempre uma pessoa no aeroporto com um tablet, que está fazendo o checklist dos equipamentos. Aquele software ali é o Sismetro, que garante que vai fazer a inspeção dos equipamentos, dos componentes, das partes, dentro do prazo correto, que tem a substituição correta das peças, porque existe horas de voo, horas de utilização, que tem que trocar determinadas peças. A mesma coisa no hospital. A comparação, por exemplo, Seon, que aqui em Cascavel é nosso cliente. Então, quando você vai lá e tem um equipamento, aquele equipamento é o sistema Sismetro que garante que as manutenções foram prestadas dentro do cronograma correto, por profissional correto, habilitado de forma correta, para garantir para o paciente um equipamento seguro e confiável. Que vai chegar no resultado da forma como precisa, né? Exatamente. E você trouxe esse exemplo claro, eu acho que clássico, sobre essa questão de segurança e tudo mais. E eu acho que um grande exemplo que você trouxe é a questão do avião, né? O sistema de aviação tem um rigor muito alto, né? E esse final de semana eu estava assistindo aquela série que lançou no Netflix agora sobre o caso da TAM, que caiu lá naquela época o avião e tudo mais. Como que hoje, assim, como surgiu essa ideia de solução da Sismetro, né? Porque eu imagino que em Marechal Cândido Rondon a gente não tem uma Embraer, a gente não tem uma empresa de aviação e a gente até pode ter alguns hospitais, mas nada uma indústria de equipamentos de hospitais, né? Como que surgiu essa necessidade dentro de Marechal Cândido Rondon? A linha entre... Hoje se fala muito em treinamentos, startups, enfim, se fala muito sobre primeiro vender, depois desenvolver, né? A linha entre você vender, desenvolver e não entregar, e isso virar um crime de estelionato, ela é uma linha muito tênue, né? Então, só quero fazer essa frase primeiro. Tendo em vista isso, tendo uma total noção da capacidade nossa, mesmo sem ter alguns conhecimentos específicos, mas sabendo do empenho que a gente tinha, sabendo que tinha um comprometimento total e que a gente não era um bando de louco, todos os sistemas que a gente fez, a gente primeiro vendeu e depois a gente desenvolveu. Mesmo sistemas especialistas. Então, eu não compreendi absolutamente nada do universo de equipamento de Handley, por exemplo. Handley é operação de solo, que garante que o avião, quando for decolar, está tudo ok. Vamos simplificar assim, né? A Dinata, que é a empresa de Dubai, que é dona da Emirates Airlines, é a maior empresa do mundo. Eles são a maior prestadora de serviços do mundo, são gigantescos, eles são clientes nossos. Então, quando a gente começou a vender, que não foi nem eles o nosso primeiro cliente, lá atrás nós não tínhamos um conhecimento específico da área, mas eu sabia que
por uma série de questões pessoais, falando de mim como pessoa, de que eu iria me debruçar naquele tema e iria descobrir, enquanto outras pessoas iriam debruçar sobre outros temas e descobrir assim por diante. E assim foi na área médica, assim foi na área de mineração, assim foi na área de... e várias outras áreas também na área de aeroportos, né? A gente praticamente, literalmente vendeu, aí dentro do contrato tinha um prazo ali, 3, 4 meses, aí 3, 4 meses ligava a vida e comprava livros e ia estudar o assunto para entender exatamente o abacaxi que a gente tinha entrado, né? Mas lembrando, né? Nós estamos falando de um grupo de engenheiros, não é um bando de louco querendo desenvolver coisa que nunca viu, né? E isso acho que é importante a gente trazer, assim, né? Que você comentou, né? Um erro que muitas startups acabam cometendo é primeiro ir lá, produzir o software, o sistema, a plataforma, a solução, sem trocar uma ideia com o cliente, sem conversar com quem de fato vai comprar. E vocês fizeram o movimento inverso, que é o correto. Vai lá, vende, fala, opa, você está disposto a pagar por isso, ok, vou colocar energia e vou para cima, né? Só que tem essa dificuldade que você pode vender algo que você não consegue entregar, né? E assim, imagino que na época também vocês devem ter passado uma baita de segurança, porque são grandes empresas comprando uma solução de uma startup, né? E eu queria entender um pouco, cara, como que funcionou esse processo aí de posicionar mesmo a marca da empresa naquele momento e até hoje ainda de fazer esse posicionamento todo, porque tu vem um pouco dessa essência do marketing, né? Como que foi todo esse processo de estruturar isso para manter também a segurança com os clientes e clientes futuros, né? Olha, é exatamente isso que a gente tem uma dor e cada vez mais a gente vê isso no mercado, a questão do posicionamento das marcas para essas... Como que eu vou vender para B2B? Porque muitas vezes você vai chegar para alguém que faz marketing, você vai falar, ó, meu posicionamento é isso daqui, é LinkedIn. Ah, não, mas você não tem postagem no Instagram, por que o teu Instagram tá lá? Nosso público não é, nosso nicho não é o Instagram. Quando a gente foi fazer a venda para a venda de Nata, o Alex foi muito transparente. Ele abriu a câmera dele. E se quiser contar essa breve história, Alex. E antes de contar essa história, fazendo um parênteses aí, a gente como comercializa para a empresa, né, e a gente está falando de 5 anos atrás, né, onde não era muito difundido startup e até a própria cultura de inovação, a gente não usava o termo startup e de forma consciente. Por quê? Uma empresa tradicional, no ramo de aviação, num hospital, um ramo crítico, ele não quer fazer negócio com alguém que pode ser incipiente. Alguém volátil, né? Efêmero, que hoje existe, amanhã não existe. Então, ele quer ter certeza. Então, se a gente fosse utilizar qualquer tipo de coisa que fosse fragilizar o entendimento do cliente com relação à longevidade da parceria, a parceria não iria existir. Então, a gente sempre tratava. Então, vou dar alguns exemplos práticos que a gente abordou. A gente não tinha carro, mas nós tínhamos 0800. E 0800 de linha, que não é esse 0800 que você paga hoje R$100, R$200, era 0800 que você tinha que comprar a linha, né, que era o valor de um carro. Enfim, a gente tinha o 0800 por quê? Pela questão da segurança. E a gente teve muitos clientes que falaram, ó, legal, você está me oferecendo essa solução, só que daqui 5, 10 anos eu vou estar aqui. Vocês vão conseguir crescer com a gente? E daí agora, a mesma coisa esse ano, esse mesmo cliente, ó, tá vendo para os próximos 10, vocês vão estar junto com a gente? A gente precisa que vocês cresçam. Então, é esse posicionamento que a gente vem tendo que ter, né? E aí você dá um exemplo, pega os eventos de inovação. Muitas vezes, quando você vai num evento de inovação, dependendo do produto que você tem, às vezes é mais fácil você entrar naquela mega empresa por meio do departamento que utiliza o produto do que pela porta da inovação. Isso não é uma crítica, é uma realidade, a gente sabe disso. É um fato. Então, a discussão é o quê? Existe uma descredibilidade em partes, não é só esse o problema, mas por causa de muitas vezes um grupo de pessoas que criou a cultura de que deve-se gastar dinheiro que não é meu, não deve-se apostar o meu dinheiro, o mercado tem dinheiro, eu posso pegar o dos outros, errar com o dinheiro dos outros, que não tem problema. Não tem problema eu assumir um compromisso e não honrá-lo. E aí uma grande cooperativa, uma grande empresa que tem um problema crônico, grave, ele não vai apostar nisso. Então, por isso que às vezes é mais fácil ir lá no departamento e convencer a pessoa,
Porque às vezes existe um descrédito entre esse departamento e o departamento de inovação, porque às vezes o pessoal da inovação como um todo é visto como um pessoal de legalzice. Entende o que eu quero dizer? E eu entendo perfeitamente. Ajudo algumas empresas aí a estruturarem o processo de inovação e a executar, por exemplo, contratações de prova de conceito e tudo mais. E às vezes o departamento de inovação ele é visto como o buraco negro da empresa, né? Que você gasta e aí você não faz o processo de compra, é tudo... Não, é porque tem que ser essa a solução, e aí a parte técnica vai lá e fala assim, esses caras são loucos, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Isso que você fala de, às vezes, entrar pela via... Mais tradicional, né? Mais tradicional mesmo, do setor que sente aquele problema ali na veia, às vezes você tem muito mais assertividade, né? E eu acho que foi mais ou menos esse o caminho que vocês trilharam para entrar. Como que foi esse momento de aproximação com essas grandes empresas, como Emirates e tudo mais aí? Como que foi esse processo? Primeiro, por exemplo, vamos citar exemplos pessoais, né? Por exemplo, eu uso brinco, tem tatuagem, coisas assim, mas é bem recentemente, coisas de meses, talvez, que eu tenho um comportamento de usar uma roupa mais não tradicional. Por quê? Porque eu sempre tive muito claro, até pela história de onde eu vim, né? Fui evangelista a minha vida inteira, enfim, né? Mas eu sempre tive a minha visão de que o meu gosto pessoal pode não ser o gosto do meu cliente. E tá tudo bem. E o gosto do meu cliente pode não ser o meu. Mas aí, num processo de negociação, onde eu estou me colocando à disposição de resolver o problema do meu cliente, eu não posso deixar que coisas pessoais atrapalhem desnecessariamente. Claro. Então, eu sempre tive o posicionamento. Usar roupa social. Sempre, tem tatuagem, manga comprida. Por quê? Porque é um ambiente corporativo, é um ambiente mais tradicional, né? Ia conversar com o diretor, tirava um brinco. Um vocabulário mais formal, porque ele não quer ouvir piada, ele não quer fazer brincadeira, ele quer resolver um problema de milhões da empresa dele, né? Sim. Então, eu sempre tive esse posicionamento. A marca não ser uma marca que está vinculada à legalzice na internet, né? Sempre coisas palpáveis, coisas reais, né? Evitar, até nas postagens pessoais, né? Na época eu tinha mídias sociais, alguns anos já não tenho mais, mas na época de cuidar o que eu postava, porque durante muitos anos o CPF e o CNPJ se confundem, né? Quando você abre a empresa, os dois é a mesma coisa, né? E ali, basicamente, foi construído em cima disso. E a aproximação com as grandes empresas, ela foi muito mais fácil do que com as pequenas. Esse processo para nós foi muito mais fácil. A gente vender, por exemplo, vou citar dois casos. Os dois são fora do Brasil. Um é do Emirados Árabes e outro é da Europa, onde a empresa tem sede no Brasil, as filiais, mas quem fazia a aprovação estava na respectiva matriz, né? Aí, quando eles começaram a fazer as exigências de nuvem, exigências de TI, exigências socioeconômicas, nós não tínhamos a mínima condição de participar na ação da garagem. Aí, até o Kepler contou parcial, né? Abri a câmera, mostrei, falei, tá aqui minha filha. Falei, pai solteiro, meus amigos estão aqui. Você tá trabalhando numa garagem, chorei pro pessoal, falei, eu quero oportunidade. Aí o que aconteceu? Houve adequações nos contratos, mas houve uma compreensão. Então, a lição que eu trouxe disso é que, às vezes, o mais próximo é mais longe de negócio e o mais longe é mais próximo de negócio. Ou, traduzindo em frase popular, às vezes é mais fácil transformar um cliente em amigo do que um amigo em cliente, né? Santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Né? Exatamente. Eu acho que isso é uma mensagem que a gente pode trazer para as nossas startups aqui. E que é para você que é o cara que está conectado aí, está sempre trazendo... já ajudou muitas pessoas, e tenho certeza que ajudou uma galera a se eleger na época na época de agência de marketing e tudo mais aí. O que você diria hoje, fazendo uma análise para as startups que estão nascendo agora? Porque a gente tem startups que estão aí com dias, semanas, meses de vida, que nos acompanham aqui, que às vezes talvez estão indo por um movimento contrário, né? Talvez às vezes está querendo fazer o contato com alguém aqui que é mais próximo e tudo mais. O que você diria, assim, fazendo esse olhar hoje como sócio da Sysmetro, o cara que assina juntamente aí com o França os cheques aí dentro da Sysmetro, o que você traria para essa galera falando assim, pessoal, olha, esse insight assim sobre esse posicionamento enquanto startup? Olha, a principal coisa para as startups que elas têm que ter é olhar não só para o marketing. Legal, vou impactar milhões de pessoas, milhares de pessoas, mas é olhar para o comercial, porque a gente começou a olhar para esse lado comercial mesmo,
Porque você tem lá o desenvolvimento, a startup que nem foi falado, eu vou lá desenvolver meu produto, legal, agora tem um produto muito bom, e você tem que ter numa startup uma pessoa para esse time comercial, marketing, e ser uma mesma pessoa, se possível. Porque senão começa a ter briga. O marketing quer uma coisa, eu tô te entregando, o comercial quer fazer outra. Unido essas duas pessoas, e o principal disso tudo é não olhar o time de desenvolvimento da startup como o inalcançável, o intangível. A gente tem que olhar realmente eles como uma força nossa de mão de obra, da mesma forma que nós somos uma força de mão de obra para tracionar. Não tem equipe melhor ou pior dentro de uma startup. Todos somos uma equipe e não terceirizar para uma agência. Vou contratar uma agência lá que vai me resolver 1001 problemas, que a agência tem muitas coisas e dela vai me entregar isso, aquilo outro, terceirizar isso daí que é o principal core. É o core da startup, que nem a gente vende, depois a gente vai entregar muitas vezes. Hoje a gente já vê com os nossos clientes, fala, a gente vai ter um deadline aqui de 6 meses, a gente vai conseguir te entregar. Mas é o comercial que muitas vezes a gente fazia coisa de graça para o cliente. Hoje a gente cobra bem e o cliente paga, porque ele quer que a gente resolva o problema dele, que ele está perdendo muito dinheiro com um negócio que ele precisa que a gente desenvolva. Então a gente começou a ter essa visão e muitas startups não têm essa visão de, eu vou colocar tecnologicamente, vai estar tudo certinho, só que tecnologia hoje tem bastante. Tem muita tecnologia aí, mas a forma que você consegue entregar isso, a forma que o teu suporte vai estar atuando com o teu cliente, porque não adianta nada você vender, aí o pessoal do suporte não dá um apoio e deixa lá, vende assim, mas daqui 2 semanas ele vai chegar lá e vai... Agora vamos implementar. Não, cara, a minha dor era 2 semanas passadas, agora já perdeu esse tempo. Ou você tem um problema que é pequeno, mas você precisa acionar o suporte, e o suporte demora. Aí você não gosta da empresa. Às vezes o problema é grave, é um problema no produto, mas o suporte foi lá e te atendeu, você se sente acolhido, se sente atendido. A gente trata com pessoas. Por mais que é B2B, a gente fala muito para os nossos colaboradores que... É uma pessoa que está atrás daquele computador, não é um robô. Então, você tem que imaginar que seria uma pessoa que seria seu amigo, seria sua família ali. Como é que você gostaria de ser tratado? Por trás de todo CNPJ existe um monte de CPF, né? Acho que essa é a questão. E você tem que convencer e atender também as expectativas do CPF que está ali por trás, né? E você trouxe uma questão que é muito importante, que eu vejo hoje, que existe uma hiperterceirização de vários setores, né? O setor do marketing, o setor financeiro, setor do RH, enfim, as empresas hoje, as startups acabam terceirizando muito desses setores, né? Quais setores será que é impossível uma empresa terceirizar? Olha, eu não digo que é impossível terceirizar, mas tem coisas que são muito importantes para você deixar na mão de terceiros. E ainda mais terceiros que você muitas vezes não tem comprovadamente a escolha certa de que ele realmente entrega o resultado. Porque hoje a gente tem muitos números inflados que às vezes você chega lá e fala assim, caraca, esse número depois você vai ver, não bate. Então, assim, tem muitos números fictícios jogados. Mas tem muitas coisas que realmente dá para serem terceirizadas, né? Vamos falar... Pode falar. Eu penso que isso muito vai em relação à postura do que se deseja construir, né? Falando a nível de visão, propriamente dito, e missão da empresa, né? Porque se a gente for falar a nível de apenas ter eficácia empresarial e crescer, ganhar dinheiro, pode ser que terceirizar o máximo de setores faça sentido, né? Mas aí a gente já passou, quanto humanidade, por bolha de tulipa, por bolha de startup, crise das .com, bolha imobiliária em 2008, bolha chinesa mais recentemente, né? São todos crises que foram fomentadas por pessoas e empresas que não tinham comprometimento real com outra coisa que não fosse efetivamente o ganho do capital. Aí a discussão é, para que a tua empresa ou a minha empresa ela existe, né? Porque se o assunto for só ganhar dinheiro, nós estamos do lado da fronteira com o Paraguai, vamos puxar cocaína. Né? É muito mais eficaz do ponto de vista financeiro. Por que eu estou citando isso? Porque se a gente estiver falando de perpetuar a empresa,
e esse for um objetivo, algumas coisas vão ter que ser melhor fundadas, né? Ali não vai poder ser uma areia, vai ter que ser um concreto. Agora, se o objetivo for pura e simplesmente abrir uma empresa com a finalidade de ganho de capital, para depois passar essa empresa para outros proprietários, não gerar valor para a comunidade, não agregar valor para o seu cliente final, aí terceirizar ao máximo pode ser uma alternativa, usar matéria-prima de baixa qualidade, usar prestação de serviço que não atende às leis e às expectativas atuais de gestão, pode ser, você pode contratar. Um exemplo clássico existe áreas que contratam produtos de países subdesenvolvidos que envolve produção de mão de obra infantil. Mão de obra escrava. Mão de obra escrava, isso é real, em 2025 isso é real. E aí é pela questão de que só se importa o resultado financeiro. Então eu penso que, claro, a empresa não se sustenta sozinha. Ela precisa ganhar, ela precisa ser viável, ser sustentável, mas e aí? O que mais tem por trás disso? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Qual que é a visão e a missão da empresa e como isso se encaixa nessas tomadas de decisões? Como que a gente é bom, né? No que a gente é bom? Porque a gente é bom em fazer essa tecnologia, fazer isso. Agora, se a gente vai para outro lado, outro caminho, tem outras empresas que, se a gente fizer uma parceria, é muito mais benéfico. A gente vai pegar a nossa contabilidade. A nossa contabilidade faz a contabilidade de mega corporações do nosso ramo de tecnologia. Por que a gente vai colocar alguém interno que para até aprender a gente vai perder muito? Então, mesma coisa, as camisetas. A nossa camiseta a gente comprou da Insider, veio um monte semana passada. A gente agora vamos fazer as camisetas em casa. Não tem lógica. Pegando um exemplo prático, outro exemplo mais esdrúxulo, mas é a mesma coisa que a gente tem que cuidar. Não, perfeito. Eu acho que isso traz um pouco assim, a lógica do negócio, né? O que faz ali o negócio sobreviver? O que é o core business daquele negócio, né? E assim, de forma brilhante, acho que a gente contribui isso com as startups aqui. Porque vale muito, acho que está muito alinhado com a cultura da empresa, com aquilo que você quer gerar de valor para a sociedade e para a tua organização também, né? Mas voltando um pouquinho pro assunto aqui desses metros, né? Eu sei quando eu tive a oportunidade de visitar vocês lá em Marechal Cândido Rondon, eu conheci alguns dos produtos de vocês ali, físicos, né? Na época, o Otto teve a oportunidade de mostrar ali para nós e para o time a equipe que estava ali junto. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí, porque eu vi que até no site de vocês lá tem algumas soluções, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho dessas soluções pro pessoal, para que eles possam também entender e ver, quem sabe daqui a pouco aí não tá conectando com alguém aí dentro do outro lado da ponte também para vocês. Certo. O que é o... A gente tem... Vamos... Falando antes um pouquinho dos produtos físicos, a gente tem uma gestão, que o Alex falou, uma gestão especialista nessas áreas, mas vamos pegar exemplos mais simples do que a gente atende. Indústrias. As indústrias, elas precisam fazer essa gestão da manutenção deles. Vamos pegar exemplo, eles precisam ter um checklist de manutenção para deixar um motor que vai ter uma vida útil, em vez de 20 mil horas, ter de 30 mil, 40 mil horas. Só que isso você pode fazer de várias formas, uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva, uma manutenção preditiva. Para a gente chegar nessa manutenção preditiva, a gente precisa de dados de sensoriamentos. Indústrias hoje já têm esses dados de sensoriamento, que a gente pode pegar esses dados de um banco, porque as indústrias já estão recebendo, o Brasil já está evoluído para isso, só que esses dados estão no banco jogado lá. Outros países já estão mais trazendo esses dados. Com isso, se a gente puxar esses dados para dentro do Sysmetro, a gente consegue conectar e acionar gatilhos inteligentes dentro do Sysmetro, que vai abrir esses planos e vão conseguir executar esses planos de serviço que viram ordens de serviço, fazer um checklist, colocar imagens, ter um padrão de sequência, o que o técnico precisa fazer, porque a gente também chega num Brasil que a gente tem uma mão de obra que está cada vez mais se formando e se especializando. A gente ainda não é tão especialista quanto a gente pode se tornar, e a gente está nesse mercado justamente para isso. Então, o nosso software, ele faz isso e já conecta dos sensores. Só que em muitos casos, a gente chega para algumas indústrias que não têm esse sensoriamento. Pode ser por N fatores diferentes, porque às vezes para você utilizar a nuvem do fornecedor da máquina é cobrada ou fica um valor exorbitante, ou às vezes um sensor que você vai colocar, vai ter que importar, é um sensor muito caro, mas que você consegue fazer com um sensor da Sysmetro,
que a gente foi para algumas áreas em específico colocados nessa indústria, trazer a um valor extremamente mais baixo. Então a gente tem a parte de orímetro, a gente tem a parte de análise de vibração e temperatura. Vou botar um parênteses para ficar mais claro para o senhor e para o ouvinte. Imagina o seguinte, você tem o seu carro, tem que ser trocado óleo a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses. Perfeito. Se você, às vezes, esquece, e a pena para quem esquece, se esquecer demais, é eventualmente levar o motor a se fundir e perder o motor inteiro, imagine isso dentro de uma indústria, onde não é um motor de um carro. São N equipamentos, muitas vezes em série, na produção em série, com N componentes, com óleos e componentes que têm que ser importados de outros países com muita antecedência. E Tem aí, toda uma logística por trás. Né? isso, exatamente. Ali o que o Kepler falou a nível de horas é o quê? Se eu sei que eu troco uma correia, um óleo desse equipamento que está na minha mão a cada 200 horas de trabalho, por que eu tenho que esperar 200 horas para comprar? Você pega um hardware da Sysmetro, chamado orímetro, bota aqui dentro, ele fica monitorando as horas trabalhadas, quando chegar próximo do valor planejado, já dispara a requisição de compra. Um outro exemplo, você troca o óleo voltando para o seu carro a cada 10 mil quilômetros. Por que é 10 e não é 11? E por que não é 9? Porque foi feita uma análise, descobriu-se que o melhor valor é 10. Mas não é o melhor valor para o seu carro. É o melhor, entre aspas, na média. O seu carro talvez poderia ser trocado com 20. Aí como é que você faz isso na indústria? Você faz análise preditiva, que é o que o Kepler falou. Você tira uma amostrinha do óleo, você vai verificar partículas metálicas em suspensão, viscosidade por meio do aparelho e joga no Sysmetro, ou o próprio aparelho, já por meio da supervisória, fala com o Sysmetro. E aí decide-se se faz a troca ou não a troca. Só que é um progresso. Por isso que quando o Kepler falou ali que nós não estamos especialistas, ele não está falando da Sysmetro, nós, Brasil, estamos caminhando. Primeiro, saímos da cultura, quebra-troca. Depois, previne-se trocando antecipadamente, preventivo. Agora estamos entrando na preditiva, Brasil, que é analisar para verificar a necessidade efetiva da troca. Ficou claro? Claro, perfeito, perfeito. Ficou, simplifiquei bastante, tá? Não. Eu imagino assim, mas conseguiu simplificar sem perder o teor mesmo, né? Porque eu acho que é isso, assim, a gente pensando no motor do óleo do carro ali, né? Porque vira e mexe, cara, você até pode passar um pouquinho, né? Mas se às vezes teu carro ali tá com problema já no motor, você não pode passar. Você deveria trocar até antes de chegar nos 10 mil quilômetros ali, exato. Né? Agora, se você me permite, que tem um outro produto que a gente está lançando, que era um produto que há muitos anos já eu sonhava com ele, até mesmo antes da própria Sysmetro, que ele é um Chromecast de equipamento hospitalar de esterilização. Então, você tem uma TV burra, e você transforma ela com o Chromecast numa TV Smart. Perfeito. Você tem um equipamento de qualquer marca e modelo dentro de uma central de esterilização de hospital, clínica, né? Estabelecimento de saúde, UPA, todos eles, que é burro, não importa a marca, que você tem que esperar o painel falar, que se deu certo ou não, que você tem que pegar um papel, olhar no papel, assinar o papel, grampear o papel num livro, armazenar por 5 anos, porque a lei determina, e aí vamos abrir um parênteses, a lei determina 5, mas às vezes o papel é térmico igual o banco, não dura 6 meses. Tendo em vista isso, a gente criou um aparelho que funciona para todas as marcas e todos os modelos de equipamentos desse ramo de esterilização, que você coloca lá dentro. E ele informatiza o aparelho. Eu consigo acessar pelo meu smartphone, eu consigo verificar gráfico, mesmo que o equipamento não disponha de gráfico, eu vou verificar os gráficos, eu vou verificar predições, eu vou ter aquela impressão digitalizada nos termos da lei, com reconhecimento de assinatura digital, e eu posso rasgar o papel, não existe mais papel. Inclusive, a gente está fazendo o lançamento agora, né? Então, nessa semana, né, que a gente está trabalhando mais fortemente nesse produto, é um produto novo. Inclusive, todas as pessoas que estiverem ouvindo, que são da área de saúde, né, que tiverem interesse, a gente vai fazer uma campanha, né, aqui para o programa, 50% de desconto na mensalidade e sem o aporte da aquisição. Opa, que maravilha. Porque é um objetivo que a gente está querendo trabalhar forte agora, né? Já vamos, então, conectar vocês aí com a gente aqui na SIC.
A gente tem alguns núcleos, são 35 núcleos que a gente tem setoriais e empresariais, e tem um núcleo específico da área da saúde, Ótimo. que é o núcleo de hospitais e tudo mais. Que inclusive quem está coordenando é o meu grande amigo Francisco, lá da Gastroclínica, que ele que está coordenando esse núcleo aqui. Então, se vocês não tiverem contato com eles, podemos aí estreitar esses laços, né? Porque eu acho que isso é um pouco essa integração da gente fazer, né? Trazer essas soluções, trazer essa inteligência, né? Que Sim. você bem comentou, transformar nesse produto num produto inteligente que a gente tenha acesso na palma da mão para saber todo esse processo. É legal que assim, o Alex deu uma fala desse hardware. Mas por que a gente tem esse hardware? Porque a gente começou lá atrás para a parte de metrologia, mas porque a gente tem um software, que é o software de rastreabilidade e esterilização, que é para a parte da gestão da CME. Se você vai fazer uma cirurgia, você precisa garantir que aqueles 220 instrumentais de uma caixa cardíaca estão lá, estão limpos, desinfectados, esterilizados, estão corretamente. Daí você precisa, eu preciso de uma pinça Kelly reta. É aquela pinça Kelly reta ou é qualquer tipo de pinça Kelly reta que você vai colocar dentro daquela caixa? Uma autoclave, ela precisa até 80% da capacidade. Se você coloca mais, ele sai molhado. Você vai ter que reprocessar o material novamente. Você perde dinheiro, você perde tempo, o pessoal fazia no papel, aí você precisa garantir, que nem o Alex falou das normas, você precisa garantir que tem uma rastreabilidade. Como que você vai garantir sem um sistema? Aí a gente vai para um lado que antigamente era colocado, ou era uns macarrãozinhos que eram colocados para saber por cor, esse daqui é dessa caixa, é uma ortopédica, é uma outra, depois evoluiu para colocar microetiquetas adesivas de um data matrix. Beleza, só que isso daí não é se vai cair, é quando vai cair dentro do paciente. Perfeito. E daí agora a gente tem, justamente para oferecer finalizar esse processo completo para os nossos clientes. Então a gente teve que trazer a parte de gravação a laser para esses instrumentais, trazer a parte desse hardware que está mais de 10 anos o Alex desenvolvendo. É uma patente nossa, sabe? Para quê? Não existe no Brasil isso daqui que conecta com qualquer tipo de equipamento e com predição com IA para falar assim, beleza, porque naquele papel que o Alex falou, tem a parte de letalidade, mas também tem os avisos na máquina. E aí, tive um aviso de manutenção, a bomba tá com problema. Acho que se para a perde. gente entender por que a gente está falando de aviação, saúde tão desconexo, é que é o seguinte. Do alfinete ao foguete, uma expressão ampla, né? Uma parte mais prática, do ar-condicionado ao avião, ou do ar-condicionado a uma pinça, ao equipamento médico, a um tomógrafo, dentro de uma organização, independente do setor que ela trabalha, é o patrimônio dela. E esse patrimônio tangível, que a gente está falando que são os ativos, esses ativos têm que ter cuidados. Então, a gente tem os sistemas e as tecnologias para a gestão do ativo, que é saber onde ele está, quantos paguei, onde ele está fisicamente por meio de etiquetas e conexões. Ter a parte de telemetria desse equipamento, que pode ser equipamento médico, pode ser um equipamento de solo, de aviação, pode ser um equipamento industrial. E os cuidados específicos. Aí, obviamente, que hospitais são esses cuidados que acabamos de narrar. Indústrias são outros cuidados, mas simplificando, tudo são ativos e tudo é cuidados de ativos, onde vou ter metrologia, manutenção e gestão. Onde vocês fazem todo esse acompanhamento de fato, para saber se o produto está ali chegando ou em segurança ou com a manutenção correta para não ter nenhum problema aí no decorrer da cirurgia, de um voo e tudo mais. Esse bate-papo nosso, assim, tá fantástico, tá muito rico aqui, eu tô gostando bastante, porque é uma área que a gente acaba entendendo um pouco mais, assim, quando a gente tá conversando com vocês aí, que estão aí, assim, no front aí com o pessoal da aviação, o pessoal de hospitais, das redes hospitalares, principalmente as redes internacionais que eu sei que vocês atendem, né? Mas a gente tá chegando ao final desse nosso bate-papo aqui, desse nosso episódio, e eu queria deixar um momento aberto aqui para vocês, se quiserem fazer algum comentário, alguma coisa. Está aberto o papo aqui pra gente, mas antes de mais nada eu quero agradecer a participação de vocês, né? Muito obrigado, sei que vocês se deslocaram lá de Marechal Cândido Rondon para vir até aqui pra gente gravar esse episódio, trazer e disseminar esse conteúdo muito rico aqui pro pessoal. E já eu quero fazer um outro convite para vocês aqui, mas quero deixar primeiro a palavra aberta aqui para vocês aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário aí. Bom, queria agradecer principalmente esse espaço, o espaço que vocês dão para as empresas, para as startups
mostrarem o que a gente tem. Foi um bate-papo legal, bacana, justamente para... E a gente acaba conhecendo novas histórias, novos jeitos, e finalizar com uma fala bastante importante dessas Metro, que a gente faz o que a gente faz é por pessoas como vocês, é como você. Por quê? Por que vocês vão atender hospital? Não é porque eu vou estar lá, porque é um SaaS para mim, não, porque, por exemplo, no C1... Vou contar uma história, então, breve. Sim. Eu vou introduzir e você Sim. conta. O Kepler teve câncer quando ele era adolescente. Recentemente, não lembro agora, não me recordo se era uma amiga ou parente. Era minha prima. Prima, diagnosticada com câncer também, não é isso? Isso. Tirou uma foto no hospital de câncer, de um equipamento com a etiqueta Sismetro. Aí mandou pro Kepler na hora. Daí o Kepler pegou, eu tava com o celular, o Kepler olhou assim, né? Encheu o olho lá, mas assim, é um contexto que existe por detrás. Agora é contigo. Exatamente isso, sabe? Porque o que a gente faz é pra realmente fazer a diferença no dia a dia das pessoas. Que nem minha prima se aproveitou de uma tecnologia que estou ali até 1, 2 da manhã trabalhando na empresa, sábado, domingo. O meu avô já foi em hospitais que tem o Sismetro, eu sei que eles vão conseguir fazer isso. Se eu consigo fazer para a minha família, que é coisas que eu nem imaginaria, para quantas pessoas, quantas vidas a Sismetro impacta, falando não só da parte de hospitalar, mas falando da indústria, de N indústrias que a gente atua, a gente impacta a vida de várias pessoas, e isso para nós deixa a gente muito feliz. Você, Alex. A Sismetro não é composta, obviamente, só por mim e pelo Kepler, nem quanto sociedade, nem quanto empresa, né? Tem muito mais gente por detrás, mas o pilar do que eu acredito quanto liderança da empresa, vamos dizer assim, é que a gente existe por causa, efetivamente, do cliente, né? É por causa do dinheiro do cliente, é por causa do cliente. E eu acredito fielmente no que a gente fornece, eu acredito na importância, como o Kepler falou, do fornecimento do serviço. Um exemplo prático é final de semana, meu filho caiu, se cortou numa brincadeira com a irmãzinha, foi para o hospital, mesma história, cheguei na Unimed, um adesivo, de um cliente nosso que usa para calibrar os equipamentos médicos lá na Unimed. Então, existe esse papel nosso. Então, por isso que eu sou muito crítico em relação a essas questões. Claro, tem que se pesar as questões financeiras, tem que se pesar, mas para que nós estamos aqui? Porque você, quanto CPF, tem um objetivo de vida. Você tem um porquê que você está fazendo aqui, o que você está respirando, não é só ganhar dinheiro, mas a empresa também tem que ter um papel. Tanto que quando a gente olha na Constituição, é claro que é um negócio um pouquinho mais romântico, né? Mas a Constituição prevê um papel social das sociedades. As empresas têm um papel social, que ultrapassa a parte financeira. Não é só arrecadar impostos, não é só contratar pessoas, não é só emitir nota fiscal, né? Tem, eu acho que essas externalidades positivas que qualquer empreendimento deve gerar, né? Eu acho que eu concordo totalmente, assim, fico muito agradecido e até me emociona, quando você comentou sobre esse processo, né, de ter passado por um câncer e tudo mais. Espero que esteja e assim, desejo boas energias aí para você, porque é importante, né, por mais que se já está curado e tudo mais, é sempre importante a gente estar sempre recalibrando as nossas energias aí, recebendo novas boas energias, né? Mas quero agradecer mais uma vez aqui a participação de vocês e quero convidar vocês aqui, duas mentes brilhantes e todo o time de vocês aí. A gente tem um clube de mentores aqui na Ciclabs, que a gente tem aproximadamente 50 mentores que ajuda a gente conduzir essas nossas startups aí, a tirar eles um pouquinho da zona de conforto, ir lá provocar eles e instigar um pouco, assim, ser questionadores, né? Tirar eles da zona de conforto, que a gente sempre, quando a gente conhece pessoas assim, como vocês, que têm uma experiência, conhecem o mundo de startup, o mundo do empreendedorismo, e a gente sempre convida para fazer parte desse nosso clube de mentores aí. Quero deixar o convite para vocês aqui a virem se juntar conosco nesse clube de mentores para ajudar essas nossas startups aí, que a pouco alcançar o primeiro 1 milhão delas aí em SaaS aí. Vamos ajudar, com certeza. Claro, será um prazer. Que bacana então. Meninos, mais uma vez agradeço muito a participação de vocês, estendo meus cumprimentos a todo o time da Sismetro, que eu tenho certeza que ficou um baita timaço lá, fazendo toda a coisa acontecer, para vocês estarem aqui, trocando essa ideia, conversando um pouquinho com a gente aqui. Muito obrigado mesmo aqui por estarem aqui conosco. Muito obrigado. O prazer foi tudo meu. E assim a gente se encerra mais um episódio do nosso Ciclabs Cash, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. Então lembre-se, você que acompanhou esse episódio,
compartilhe, comente, dê as 5 estrelinhas aí, que isso ajuda bastante o nosso podcast. Muito obrigado. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.